bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do grande desafio, ou seja, o maior desafio que existe na fé. É você, na minha caminhada, eu analisando todos os grandes desafios, um dos maiores que está na lista dos maiores desafios da fé, é você pregar para você mesmo. Pregar para si mesmo. Porque bem verdade é, meus irmãos, que o ser humano ele tem uma facilidade, uma naturalidade, uma inclinação para verificar os erros e apontar os erros do outro. É muito fácil a pessoa identificar os pontos fracos do outro, mas reconhecer os pontos fracos de si mesmo para poder pregar, para poder corrigir, para poder se exortar a si mesmo, requer um grande esforço. Por quê? Porque requer humildade, requer reconhecimento, e para você reconhecer, você tem que parar, se autoanalisar, fazer o que a Bíblia mesmo diz, né? Examinar o homem a si mesmo. Isso poucos fazem. Por isso a grande quantidade de pessoas que caem na fé, se esfriam, outra hora pregavam, alertavam, mandavam as pessoas vigiar em determinadas áreas, e as determinadas áreas, mesmo que elas denunciavam, foram as mesmas áreas que elas caíram. Por quê? Porque pregaram para as pessoas, mas não pregaram para si mesma. E o grande desafio é esse. Porém, a pessoa que consegue vencer o seu orgulho, consegue ter esse tempo para reconhecer, se examinar, se analisar, e consegue se exortar, consegue se corrigir, ela vence. Por quê? Porque ela sempre está cuidando de si própria. Isso é um ato de amor. Por quê? Porque quem cuida de si próprio, quem se ama a si próprio, vai ter amor para dar para as pessoas, vai ter o cuidado para dar para outras pessoas. Por quê? Porque primeiro está se cuidando. Porque primeiro está se auto-examinando. Então as pessoas têm que ter essa visão. Se eu estou bem, os meus parentes ao meu redor vão estar bem. Eu vou ter o que passar para as pessoas, mas para isso eu preciso estar constantemente me policiando. Então o maior desafio da fé é você pregar para si mesmo. Pregar. Olha, você está, Luana, né? Você falar o seu nome, você está abrindo uma brecha aqui. Vigia nisso aqui, corrige isso aqui, enquanto o mais rápido possível. Mas a nossa inclinação de olhar para o próximo, para a vida do outro, para onde o outro é fraco, para onde o outro está dando a brecha, esquece de olhar para si mesmo. Por isso que o Senhor Jesus disse na sua palavra: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É amar a Deus, se amar, para poder amar o próximo. Então, antes de você pregar para qualquer pessoa, pregue para si mesmo. E pregar, às vezes, é uma palavra que você vai se auto desagradar, porque você talvez vai ter que olhar no espelho e pregar coisas que você não queria ouvir de ninguém. E às vezes é necessário você ouvir de si mesmo. Então, quem faz isso vence esse grande desafio da fé. Por quê? Porque vai se manter firme, vai se manter de pé, vai se manter perseverando e, acima de tudo, se cuidando e cuidando das pessoas. Quantas pessoas relaxaram, pregaram para as pessoas e esqueceram de si próprias, se abandonando pelo caminho, se esquecendo pelo caminho, procurando dar muito, fazer muito pelas pessoas, mas não fazendo para si mesmo. Aquele que não se ama não tem amor para dar. Pode dar tudo, mas o amor não. Porque o amor você tem que dar primeiro para si própria. Quem se ama vai saber amar o próximo. Então, se autoexamine. O que você tem tanto pregado para as pessoas? Você primeiro tem pregado para você, porque a palavra tem que falar forte primeiro com você.
é muito bom você meditar numa palavra, se pregar para si próprio naquela palavra e depois que ela mexeu com você, você levar para adiante. Mas quando você faz ao contrário, você corre perigo. Então, o maior desafio da fé é pregar para si mesmo, se corrigir, se exortar. Se for preciso, recomeçar. Recomeçar de uma forma transformada, de uma forma consciente, uma forma mais madura, porque você está com você a maior parte do tempo. Então você sabe exatamente em que parte você precisa pregar para você mesmo. Você sabe onde você precisa se consertar. Você sabe o que você precisa fazer. Não precisa ninguém pregar para você. Você conhece a palavra. Você está tomando conhecimento da palavra. Então pregue ela para você. Se examine, se corrija, se exorte, para você se manter firme e de pé, cuidando de si e cuidando das pessoas ao seu redor que tanto precisam de você. Você precisa estar bem para poder dar o que você foi chamado para dar. Dá amor para as pessoas, dá a palavra de Deus, dá a vigilância, dá a exortação, mas tudo primeiro para você. Isso é a fé inteligente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.